muito pontual. Eu quero iniciar essa manhã. Algo tem queimado dentro do meu coração. Vocês sabem que eu tenho ministrado sobre novos começos. Preguei a primeira ministração dizendo o que Jesus fez, a segunda, a sua identidade. E eu sei que, apesar de vocês, alguns de vocês, quase toda a maioria, tem sido ministrado sobre nosso ano, que nós não comemoramos esse ano do calendário gregoriano, porque nós vivemos dentro de um calendário profético. E não tem nada a ver com salvação, tem a ver com governo na terra. Porém, nós sabemos que nós habitamos no Brasil e todo o nosso calendário é pautado dentro desse calendário que a gente vive. E é natural, já desde a infância nós aprendemos que toda virada de ano é um novo começo para viver alguma coisa nova. Então geralmente a gente começa a fazer prioridades. Nós fazemos uma lista de prioridades. Todo começo do ano a gente começa a se preparar para viver. Então isso não foi diferente em 2025. 2025 nós nos preparamos para viver em janeiro. E agora em janeiro você está se preparando para viver os 2026. Acredito que já existe dentro do seu coração algumas prioridades que você deve estar marcando aí no seu caderno, deve estar marcando aí na sua agenda, que você já sentou com a família e disse: esse ano a gente vai fazer tal coisa, a gente vai comprar, a gente vai reformar a casa, a gente vai comprar nossa casa, a gente vai fazer a faculdade. Eu acredito que todos nós, independente de estar seguindo ou não, a gente acaba nos preparando para esse tempo. Amém, gente? Amém? Só que eu quero começar essa ministração fazendo uma pergunta para você. Dentro da sua lista de prioridades, qual é o percentual que Deus está? Dentro da sua escala, da sua faculdade, da sua empresa, dos seus projetos pessoais, do seu casamento, da sua casa, do seu carro, aonde Deus está? Na prioridade que você fez, qual foi a parte que Deus, Ele está inserido? Aonde você colocou? Se colocássemos na porcentagem de 100% daquilo que você projetou, daquilo que eu projetei para este ano de 2026, qual é a porcentagem de Deus? O que Deus, aonde Deus está inserido dentro desta seu projeto de vida de 2026? Quando eu falo Deus, eu falo de vida espiritual. O que você se preparou para este ano você fazer para Deus? Ou melhorar a qualidade do seu serviço ou da sua entrega? Talvez você está com várias listas de prioridade e ainda não pensou sobre isso. E eu quero chamar a sua atenção e pedir que você preste atenção sobre isso. Nós temos o hábito de fazer uma lista extensa de prioridades. E às vezes nós dizemos que Deus está em primeiro lugar, mas nessa lista, aonde Deus se enquadra? Aonde que nós vamos projetar para que Deus seja glorificado e as pessoas que estão ao nosso lado também sejam impactadas? Nessa lista de prioridade, qual é a parte de Deus que você disse que iria fazer para Ele? Não é questão de ser religioso, porque você está dizendo: esse ano eu vou me focar na academia. Legal, você tem que cuidar da sua saúde. Esse ano eu vou voltar a retomar minha faculdade. Legal, que bom que você vai se formar. Esse ano eu vou priorizar a compra da minha casa. Legal que você está arrumando as documentações para financiar a sua casa ou comprar sua casa à vista. Esse ano eu estou me preparando para fazer uma viagem internacional. Que top, Deus quer isso mesmo. A vontade de Deus é que você usufrua daquilo que Ele conquistou. Mas tirando tudo isso, o seu carro, sua faculdade, sua academia, seus projetos pessoais, aonde Deus se enquadra nisso? Aonde Deus, qual é a parte de Deus? 1%, 10%, 50%? Porque a gente precisa entender que Deus, Ele está presente com você, independente de você estar presente com Ele. Porém, a gente precisa esse ano entender ou tomar uma decisão diferente. Sabe por quê? O Evangelho não é você continuar sendo a mesma pessoa ano a ano. O Evangelho é uma transformação de ano a ano. Você não pode continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes de conhecer Jesus. A Bíblia vai dizer que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia já não
mente mais. Aquele que se prostituía já não se prostitui mais. Aquele que brigava já não briga mais. Ou seja, a transformação no Evangelho. O Evangelho genuíno, ele nos transforma de dentro para fora. A gente não pode se tornar ou estar a mesma pessoa ano a ano. A gente precisa ser transformado. Então, a tendência é que cada ano mais Deus tenha prioridade na nossa vida. Quantos estão aqui? Diz amém. Porém, essa é uma pergunta que Deus fez quando eu estava fazendo a minha lista de prioridade. É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Dentro da minha escala de prioridade, Deus perguntou: aonde eu sou glorificado nisso? Eu quero que você compre casa, eu quero que você transborde, eu quero que você viaje. Mas aonde eu me enquadro, aonde o meu reino é estabelecido? Jesus, quando ele morre e ressuscita, ele deixa uma comitiva. Ele diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Isso não é um convite pessoal para uma classe de pessoas. Isso é para a igreja. Ele está convocando a igreja a levar o reino. Uma certa vez perguntaram onde estava o reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus precisa ser estabelecido. Algo que está dentro precisa sair para fora. Então, você não pode se transformar ou ser a mesma pessoa que você era antes. Precisa mudar. Numa escala de mudança, quanto que você mudou depois que você conheceu Jesus? Seu nível de responsabilidade, seu nível de compromisso, seu nível de humildade, seu nível de amor, seu nível de comprometimento. Quanto que você mudou? A gente tem tempo para todas as coisas, está certo. Vivemos num país que precisamos trabalhar. Apesar de ter tirado a escala 6 por 1, nós precisamos trabalhar. Tem gente que está votando no governo, trabalhando em 3 empregos e está dizendo que está bom. Eu não entendo um governo que faz você trabalhar muito para você sobreviver. Porque alguém consegue sobreviver com salário mínimo? Mas enfim, essa é a pergunta que Deus fez para mim. Nós estamos entrando num novo ano. Aonde Deus se enquadra? Será que nós estamos caminhando para o céu ou caminhando para o inferno? Será que na nossa lista de prioridade nosso casamento está melhorando ou está piorando? Nossa educação na condução está melhor ou está pior? Nosso relacionamento, nosso comportamento com as pessoas está melhor ou está pior? Hoje a pastora Simone, ela veio me abraçar e disse assim: eu dei muitos abraços hoje. E eu glorifico a Deus, que está entendendo que se a gente tem um problema, a gente precisa quebrar ele fazendo exercício. Alguém que quer ficar forte tem que ir na academia todo dia. Legal. Mas adianta você estar com o corpo bombado e não ter a presença de Deus? Sua vida ser uma desgraça e você precisa de outros apetrechos para viver uma vida abundante, para ter felicidade, porque você não consegue ter felicidade. Tem gente que é uma pessoa bêbada e é outra pessoa sã, porque ele precisa de algo para... Tem gente que dentro de casa é triste, mas quando sai é outra pessoa. Tem gente que dentro de casa é o cão, do lado de fora é uma princesa, um príncipe. Bom, essa foi a pergunta, e é a pergunta que eu faço para você. Na sua lista de prioridade, quantos por cento Deus está? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 2. Talvez vocês estão achando falta do data show. Eu acho que um dos data show deu problema e foi tirado e não deu tempo de se colocar. Por isso nós estamos sem o data show. É sinal que Deus está nos preparando para o nosso telão de LED, né? O pessoal da mídia gosta disso. Êxodo capítulo 33, verso 2 vai dizer o seguinte: e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não consuma eu no caminho. Escuta, o texto aqui é um texto muito duro no quesito
espiritualidade. A proposta de Deus, Deus chama o povo, escuta isso. Deus chama o povo e faz uma proposta para eles. Deus chama o povo, a Bíblia vai dizer que Moisés faz uma tenda longe da congregação, chamada tenda da congregação. Então as pessoas, Moisés entrava na tenda e quando saía, o povo se levantava esperando que Deus falasse. E nesse período Deus fala, chama o povo e diz assim: olha, eu vou enviar um anjo diante de vocês. Eu vou enviar um anjo para cumprir a minha promessa. Eu vou entregar os inimigos nas mãos de vocês. Eu vou entregar a terra que mana leite e mel, a terra que eu prometi para vocês. Mas eu não vou no meio de vocês. O meu anjo vai estar com vocês, mas eu não vou. Por quê? Vocês são duros de serviço, vocês são duros de coração. E se eu for no meio de vocês, eu vou matar vocês. Olha aqui. Escuta isso. Deus olhar para o povo e dizer assim: eu vou honrar você naquilo que eu te prometi. Trazendo, conjecturando para o dia de hoje. Deus chama você e eu e fala assim: ó, tudo aquilo que eu te prometi, eu vou enviar um anjo para caminhar com você. Uau! Sabe a faculdade? O anjo vai entregar na mão de vocês. O carro, o anjo vai entregar. A casa, o anjo vai entregar. As guerras, o anjo vai dar vitória. A família, o anjo vai salvar. Tudo que vocês querem, o meu anjo vai entregar, porque eu sou fiel para cumprir isso. Mas detalhe, o meu anjo vai estar com vocês, mas eu não vou estar. Que proposta tentadora, né, gente? Fala a verdade. Você ter êxito em tudo, ter sucesso em tudo, ter o anjo de Deus acompanhando você. Mas detalhe, Deus disse: mas eu não vou no meio de vocês. Qual seria a sua resposta para Deus? Deus sim entregar tudo que você quer, todas as promessas que Ele disse que vai fazer, a salvação, a transformação, a terra prometida, eu vou entregar para vocês. O meu anjo vai dar vitória para vocês, mas eu não vou estar no meio de vocês. Porque se eu estiver, eu matarei vocês, porque vocês são tudo de coração. Forte isso. Sabe, Mateus capítulo 6 vai dizer algo tremendo. Vai dizer o seguinte, que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe que eu vejo que às vezes a gente estamos mal acostumados em viver as demais coisas. Nós paramos de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e queremos buscar as demais coisas. Mas a proposta é Deus em primeiro lugar e não as demais coisas. Só que a gente está mais acostumado em pedir as demais coisas. Era isso que Deus estava dizendo. O que vocês querem é vitória? Eu vou entregar. O que vocês querem é cura? Eu vou dar cura. Se querem salvação, eu vou entregar salvação. É tudo isso que vocês querem. Essas demais coisas, eu estou disposto a entregar para vocês. Eu estou disposto a dar para vocês tudo que vocês querem. Mas eu não vou estar no meio de vocês. O meu anjo vai estar, mas eu não vou estar. Só que aí, alguém que toma uma decisão. E eu espero que essa manhã você tome essa decisão. A decisão que pode mudar teu futuro. Escute isso. Existem decisões que mexem com toda a nossa estrutura. E esse ano de novos começos, você não pode começar sem tomar uma decisão. Na sua lista de prioridade, quem vai ter a maior fatia? Você pode escolher, e Deus vai estar com você, com um anjo. Você pode buscar as suas prioridades, sua faculdade, sua casa, sua família, e Deus vai enviar um anjo. Mas isso seria bom? Top, todo mundo vai ver, e as nações vão ver, porque além de entregar, presta bem atenção, a vitória vai entregar aqueles que falaram mal, aqueles que te perseguiram, nas tuas mãos. Então Deus mais uma vez fala para Moisés: Moisés, vai com um anjo, cumpre aquilo que eu falei, entra na terra, conquista a terra. Só que no verso 15, Moisés tomou uma decisão. E eu espero que você essa manhã tome essa decisão para o teu ano de 2026. Ele diz assim: então disse, se a tua presença
não fore conosco, não nos faça subir daqui. Disse o Senhor: estará para dar a cidade. Deus estava dizendo: eu vou te dar a cidade, eu vou te dar as colheitas, eu vou cumprir o que prometi. Mas Moisés disse o seguinte: eu prefiro ficar com o Senhor no deserto do que entrar na terra prometida com um anjo. Vou repetir isso para você guardar. Moisés toma a seguinte decisão: ele sai do Egito, a proposta é entrar na terra prometida. Moisés disse o seguinte: se for para entrar na terra prometida com um anjo, eu quero morrer no deserto com o Senhor. Dura decisão. Moisés toma uma decisão de dizer: eu não quero as demais coisas, eu quero o Senhor. O reino de Deus não é para nós nos acostumarmos com Ele. Nós não podemos nos acostumar com as coisas do reino. Nós precisamos ter mais fome do reino. Essa manhã eu quero te convidar a tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão quem você vai ser para esse ano 2026. Você teve todas as oportunidades do mundo de fazer diferente. Talvez você diga: eu não quero fazer nada na igreja. Tudo bem, então faça do lado de fora. Impactue no teu serviço. Pregue na escola. Faça um lar restaurado na sua casa. Faça um culto familiar. Faz algo diferente que você não fez ainda. Como que você quer que seus filhos venham para a presença se você nem faz um culto na sua casa? Não tem um tempo de oração. Nossa lista de prioridades está: eu quero isso, eu quero aquilo, mas Deus está dizendo: aonde que eu estou dentro disso? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e se perder? Eu vejo uma geração perdida, e a gente brinca com isso. Eu não estou dizendo que você não deve se divertir, deve se divertir. Eu não estou dizendo que você não deve conquistar, deve conquistar. Mas deixa eu te falar, Deus precisa estar em tudo e em todas as coisas. Moisés disse: Senhor, a proposta é terra prometida, mas terra prometida com o Senhor. Se no Senhor não tiver, eu quero deserto. Porque deserto é dependência. Só que Moisés não foi o único que fez isso. Houve outras pessoas que tomaram a mesma decisão e viveram coisas extraordinárias. Por exemplo, Salomão, ele consagra o templo. Deus aparece para ele e diz assim: pede o que você quer, que eu vou te dar. Salomão diz: Senhor, o teu povo é grande, e é teu povo. Eu não quero nada, eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. Que decisão tremenda ele tomou. Preste atenção, o próprio Deus diz: se você pedir a morte dos teus inimigos, eu entrego nas suas mãos. Se você pedir para ser o homem mais rico da face da terra, eu faço você se tornar rico. Mas Salomão diz assim: não, Senhor, o que eu quero é sabedoria para cuidar daquilo que é teu, não o que é meu. Houve outro homem que foi milionário, chamado Abraão. Abraão é chamado pai da fé, pai de multidão. Um homem que quebrou todos os protocolos na sua geração. Deus entregou a ele riquezas, honra, glória. Deus entregou tudo. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que ele pela fé habitou na terra prometida e viveu em cabanas, porque ele sabia que tinha algo melhor reservado no céu para ele. Ele poderia ter feito palácios, ele poderia ter conquistado cidades, ele poderia ter feito tudo, mas quando ele contemplou Jesus, disse assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como Abraão, ele viveu em cabana, ele decide: não, eu não vou me apegar a nada nessa terra, porque o meu lugar não é aqui, o meu lugar é com o Pai. Então eu vou habitar em cabanas. Que decisão difícil.
todo mundo morando em palácios, todo mundo morando em casas, Abraão habitando em tendas, porque ele disse: não existe habitação na terra melhor do que a habitação que Deus já reservou para mim no céu. Davi, ele poderia tomar todo tipo de terra, ele era rei. Ele poderia dizer: me dá essa terra. O súdito diria: é uma honra, meu rei, te entregar essa terra. Mas aí ele chega numa terra de Araúna e diz: fala quanto que você quer, que eu vou comprar essa terra. Araúna diz: não, meu rei, toma para você essa terra. E Davi faz a seguinte expressão em Crônicas: eu não posso dar a Deus algo que não me custe nada. Que decisão difícil. Eu poderia dar o que é sobra, eu tenho o direito, mas ele diz: não, eu não posso entregar a Deus algo que não me custe nada. Sabe o que eu aprendo? O altar revela o valor que damos a Deus. É o altar que revela, porque a nossa intencionalidade daquilo que Deus é, não está quando você está sentado no banco, mas está quando você se levanta e vem ao altar. É ali que mostra em que nível e em que grau e em que porcentagem Deus reina em nós. Será que nós, como humanidade, estamos caminhando para a santificação ou para a perversão? Será que nós estamos mais transformados ou mais endemoniados? É triste quando a gente vê as pessoas dizendo: eu não consigo, eu ainda tenho as minhas crises, eu continuo me isolando, eu continuo. É triste, parece que o reino não está crescendo, o reino está diminuindo. Porque o reino crescendo, nós somos transformados. A Bíblia vai dizer: de glória em glória. Paulo vai dizer: ainda nós temos como um reflexo no espelho, não temos ainda a imensidão daquilo que Deus é para nós. É como um reflexo, nós olhamos e vemos a nossa imagem, mas não temos noção daquilo que Deus já fez e daquilo que tem reservado para mim e para você. Será que você, na sua lista de prioridades, disse: esse ano eu vou ler a Bíblia uma vez toda? Será que na sua lista de prioridades você disse: esse ano eu vou ter um tempo com Deus todos os dias? Querido, presta atenção. No coletivo Deus visita, mas na intimidade Deus abençoa. O seu quarto, o seu momento com Deus, você e Deus, quanto tempo você agora vai dar prioridade a esse tempo? Eu decidi todas as manhãs gastar 2 horas com Deus. Não importa quanto tempo eu tenho para gastar, mas 2 horas da minha manhã é de Deus. É o tempo que eu oro, é o tempo que eu choro, é o tempo que eu medito na palavra. Tem gente na minha casa, não importa, eu fico na minha cama, mas 2 horas é de Deus. E você, na sua lista de prioridades, quanto tempo você vai reservar para Deus por dia? Nossas orações não podem ser uma oração corriqueira. Estou chamando você a tomar uma decisão hoje. O livro de Malaquias vai terminar dizendo o seguinte: e saberão a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Será que a gente está dentro da listagem de humanidade? Nós somos diferentes. Teve outras pessoas, eu posso listar várias pessoas que tiveram atitudes diferentes, que fizeram decisões difíceis. O livro de Hebreus vai dizer sobre os heróis da fé. Sabe o que me chama a atenção nisso? É que esses homens chamados heróis da fé não viram a promessa se cumprir na totalidade.
Hebreus capítulo 11, verso 38 vai dizer o seguinte: dos quais o mundo não era digno deles. Que coisa tremenda, gente. Vai dizer que esses homens estavam tão conectados com Deus, que o mundo não era digno deles estarem. Mas a gente às vezes está tão conectado com o mundo, que o céu não é digno da gente estar. E vai dizer, errantes no deserto, em montes, pelas covas, cavernas. Verso 39 vai dizer, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Aliás, eles alcançaram parcialmente a promessa. Talvez você não tenha noção de quem você é para Deus, da importância que Deus fez você nascer nessa geração. Talvez você não tenha noção. Ei, a geração passada, eles não viram a cruz, porque existem algumas coisas que acabaram depois da cruz. O sacrifício de animal acabou, não precisa mais sacrificar. A luta para conquistar a salvação pelas obras acabou, não existe mais isso. Depois da cruz, a promessa, quantos profetas, Jesus disse em João, que muitos profetas queriam ter visto o que nós temos a oportunidade de desfrutar. Eles queriam ter visto a graça. A graça não é uma conquista de um carro, a graça não é uma conquista de uma terra, a graça se chama Jesus Cristo. Precisamos valorizar o que recebemos, porque depois da graça, o que restou? A adoração, a comunhão. Por quê? Porque tudo aquilo que precisava ser feito em Cristo Jesus se fez. Presta atenção. O que você tem, homens na antiguidade morreram esperando receber. Homens queriam o que você tem. Talvez você se julga pequeno, incapaz. Você precisa entender o que você tem. Havia promessas dizendo que nos últimos dias, livro de Joel, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Esses homens não receberam o que nós recebemos, porque no Velho Testamento você não vai ver Deus dizendo: você é minha casa, eu vou habitar dentro de você. No Velho Testamento você vai ver Deus tocando na vida de alguns homens, e os outros olhando de longe, vendo um deslumbre da glória de Deus, como Moisés, que quando desce do monte o rosto dele brilha, e ele tem que colocar um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. Querido, estes homens viram a glória de Deus como um véu, eles não viram de perto, eles não tocaram na glória, mas Jesus na cruz, o véu rasga de cima a baixo, e aí a gente vai à glória, e podemos tocar, podemos ver, podemos experimentar essa glória. O Espírito de próprio Deus, de Yud-He-Vav-He, do Yahweh, porque não é Jeová, não é outro nome, é Yahweh, transliterando de uma forma simples, o Yahweh, o Yud-He-Vav-He, ele está presente, não no céu, não na terra, mas dentro de mim, de você. A Bíblia vai dizer o seguinte, que o mesmo poder, escute isso, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Talvez olhando assim você não tenha noção do que eu estou falando. Escuta, o Filho de Deus morre. O inferno queria,
A morte o queria tragar, mas o poder de Deus foi nas garras da morte e disse: ele não pertence a este lugar. E ressuscita ele. Depois de 3 dias, a Bíblia vai dizer que este mesmo poder habita onde? Dentro de você. Poder para quê? Para conquistar um carro? Para fazer uma faculdade? Ou poder para transformar ambientes? Que decisão difícil é tomar. Viver as minhas prioridades ou viver as prioridades de Deus? Viver os meus sonhos ou viver os sonhos de Deus? A Bíblia vai dizer que Pedro está trabalhando. Ele tinha família para cuidar. Ele tinha esposa, tinha casa, tinha sogra. Mas um dia Jesus entra no barco e diz: Pedro, lança a rede do outro lado. E o barco quase afunda. Deus está tanta grandeza. Aí Jesus disse assim: abandona tudo, só me segue. Pedro não olhou para a esposa, não olhou para o barco. Pedro olhou para Jesus. Para onde você tem olhado? Para o barco cheio de peixe? Ou para aquele que tem poder sobre os peixes, sobre o mar, sobre a terra e sobre o ar? Às vezes a gente fica empolgado quando Deus nos dá um carro e diz: uau! Deus me deu um carro, Ele é comigo. Eu fico empolgado quando Deus me dá uma casa, um aumento de salário. Mas eu quero ver gente empolgada porque está falando em línguas estranhas, gente está se salvando, gente sendo transformada, sendo liberta. Essa manhã eu preguei na minha empresa e o meu encarregado se converteu. Essa manhã eu preguei para minha família e minha família se converteu. Cadê a empolgação na salvação? Pô, pastor, primeira palavra do ano e essa palavra dura está cortando. Pois é, então é a primeira palavra que você deve decidir. Quem é a sua lista de prioridades? Eles viram de longe, nós vivemos de perto. Jesus, a promessa, o Deus Yahweh, Yahvé, o Deus Sabaote, o Deus Nissi, o Deus Shalom. Esse Deus que poderia estar em todos os lugares está, mas Ele veio habitar dentro de mim e de você. E Ele não te chama de qualquer coisa, Ele chama de minha morada. Por que Ele veio morar dentro de mim e de você? Apenas para a gente conquistar? Não, não é para conquistar. Ele veio morar para a gente transformar. É diferente conquistar do que transformar. Conquistar, eu conquisto um iPad, eu conquisto um copo de água, eu conquisto um microfone. Transformar, eu mudo pessoas. Transformar, conquistar, eu posso usar dinheiro. Transformar, eu tenho que usar meu testemunho pessoal de vida. É fácil? Não é. Abrir mão de tudo por Ele. A gente até canta, e é lindo. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E se Deus dissesse para você, ou o teu emprego
ou eu? Ou tua família ou eu? Qual seria a sua resposta? Senhor, meu emprego me dá carro. Vai te dar carro. Meu emprego vai me dar conforto. Vai te dar conforto. E o Senhor vai me dar o quê? Eu só vou te dar minha vida. Eu só vou te dar minha paz. O Senhor não vai me dar mais nada? Você não entendeu. Tudo que o mundo oferece é nada. Tudo que eu ofereço é tudo. Essa manhã você deve tomar uma decisão. Na sua lista de prioridades, aonde Deus está? Ei, louvor, qual vai ser a sua lista de prioridades? Só vir no culto de domingo? Diaconato, só vir na escala? Dança, só vir no ensaio? Pastores, só vir quando prega? Qual vai ser a sua lista de prioridades, líderes? É cansativo chegar do serviço, pegar o trem e vir direto para a igreja? Vai ser a mesma coisa ano que vem? Talvez não mude. Mas será que você pode oferecer alguma coisa a mais do que você não ofereceu esse ano de 2025? Sabe o que acontece? A gente já ofereceu alguma coisa a mais para Deus. Quando foi que você ofereceu alguma coisa a mais? O livro de Apocalipse vai dizer assim: eu tenho algo contra vocês. Vocês têm riqueza, vocês se dizem ricos, mas vocês deixaram o primeiro amor. Eu lembro que quando eu aprendi a tocar violão, que eu não sei, porque não tinha ninguém na igreja, meus dedos sangravam. Quando eu era do mundo, a gente dizia que era inspiração. Eu não sei se vocês percebem que às vezes a minha voz fica bonita cantando. E tem dia que eu estou parecendo uma taquara rachada. Isso fala sobre aquecimento vocálico. A voz fica aquecida, o timbre vai mais longe. Então quando eu começo a cantar, minha voz aquece. Mas aí se a voz não está aquecida, então só que no mundo a gente chamava de inspiração. O tom que eu não chegava inspirado, eu alcançava. E quando eu estava tocando violão, meus dedos sangravam, porque parece que é fácil tocar violão, guitarra, mas os dedos, aprender a tocar um teclado, no começo, dá cãibra nos dedos, bateria, dá cãibra, dá cansaço nas mãos. Mas chega um momento que você começa a tocar, não sei se o pessoal aqui do louvor, o Moisés, pode confirmar isso comigo, mas tem momento que você está cansado, mas aí, até no culto, ou quando você toca em algum lugar, vem algo tão tremendo que você começa a tocar, e aí você não cansa, você começa, sabe, os dedos começam a dedilhar, as cordas começam a falar, a bateria, o Gustavo quebra a baqueta da bateria, e aí você canta 1, 2, 3, 4, 5, 10 horas, e parece que vem uma renovação. Isso não é inspiração, isso é a presença. Quando a presença vem, é diferente. Deixa eu perguntar para vocês, louvores, cadê a presença? Que fazia vocês virem 6 horas da manhã na igreja e ensaiar até meia-noite, dizendo: não posso oferecer ao Senhor algo que não me custe. Minha carne está tremendo, gente. Meus dedos sangravam, mas eu dizia: eu preciso aprender. E aí a gente cria calo nas pontas dos dedos. Cadê seu dedo, Rodrigo? Tem calo aí? Se apertar é facinho, molinho? Por quê? Muito calo. Fala para o seu irmão assim: busca Deus até criar calo na sua alma. Escuta isso.
Busque a Deus de tal maneira que você vai ficar tão resistente, tão endurecido, que o diabo vai vir e vai bater, e você vai dizer: pode bater. O lutador de MMA, todo lutador de MMA tem aqui na sua orelha cartilagem endurecida de tanto apanhar. Porque, querido, uma das partes doloridas do nosso rosto é a orelha. Eles apanham tanto que cria um músculo, o músculo enrijece e fica duro. Então, quando eles tomam um soco aqui, não dói mais. Querido, Deus quer levantar uma geração que tem tanta cartilagem de Deus, e quando o inimigo dizer: agora eu derrubo, agora eu paro, essa geração vai se levantar e dizer: pode vir, pode vir. Eu estou preparado. Mas eu vou tirar a sua casa. Tira a casa. Mas eu vou tirar teu carro. Tira o carro. Eu vou tirar a tua esposa. Tire a esposa. Tire o esposo. Mas não me tire da sua presença. Vai encerrar Salmos 27. Aleluia. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força da minha vida. Em quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos se achegarem contra mim para comerem a minha carne, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. E aqui é o poema mais lindo que eu quero cantar esse ano. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura inquirida no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores a Deus. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem piedade de mim e responde. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconde de mim a tua face, não rejeites do teu servo na tua ira. Tu foste a minha ajuda, não deixes nem desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantam falsamente testemunhas contra mim. Os que respiram crueldade perecem sem dúvida. Não crês que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes? Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus está dizendo: pega aquela lista de prioridades, arruma ela, coloca eu em primeiro lugar. Porque não adianta entrar na terra sem a minha presença. Será apenas um testemunho para homens,
mas não terá louvor no céu. Se coloca de pé. Mais diminuir, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Dele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando. Meus dias, estou preparando o caminho, endireitando a serena, e cada vez mais diminuindo. Teve experiências comigo quando eu era ministro de louvor, que eu dizia para ele assim: o
primeiro lugar que tem que vir a presença de Deus é no ensaio, não é no culto. Porque o ensaio ninguém vê, o culto todo mundo vê. Que esse ano nós possamos ser mais aleluiados. Que esse ano você decida pelo menos trazer 10 pessoas para a igreja. Você que trabalha de Uber, já pega uns panfletinhos, coloca lá. Quando alguém entrar dentro do Uber, você fala assim: você é cristão? Fala, sou. E ninguém vai entrar no meu Uber sem ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu não quero no meu Uber. Então saia. Pode sair, porque o meu Uber é consagrado. Você que trabalha na empresa, pega a sua Bíblia, coloca na tua bancada, e alguém perguntar para você: você é cristão? Você guia, sou cristão, mas eu não gosto de cristão. Então não precisa ficar do meu lado, porque a minha Bíblia vai ficar onde eu estou. Querido, é legal ter Bíblia no iPad, é legal ter Bíblia no celular, mas pega uma Bíblia, marca território, declare: eu não vou ser agente secreto, eu vou declarar: eu amo Jesus, eu amo Jesus. É Ele, por Ele. Feche os teus olhos. Você que pode, tem um tempo de adoração, você e Ele agora, antes da gente cear. Se você não fez a sua lista de prioridades, ou você fez e esqueceu, fale para Deus: hoje eu te coloco em primeiro lugar na minha vida, Senhor. Eu não quero outras coisas. O meu corpo, minha casa, minha família. Se tiver que abandonar alguém, eu vou abandonar, mas a prioridade é o reino. Nada me separará do amor de Deus. A minha felicidade não é condicional a coisas humanas. A minha felicidade se chama Jesus Cristo. E se você pode, ore agora. Faça esse momento. É o primeiro culto do ano de 2026. Entregue a Ele o seu melhor. O louvor vai subir a atmosfera dessa adoração. Eles vão subir a atmosfera no instrumental. Enquanto sobe a atmosfera no instrumental, abra a sua boca. Diga a Deus: esse ano eu me comprometo mais. Você que pregava, volte a pregar. Eu quero mais, mais do teu
Que esse ano seja o ano, e quando começar uma palavra dessa, você com a sua família, diga assim: nós vamos cear no altar. Vem pro altar. Eu não posso mudar a tua vida, eu não posso transformar a sua vida, mas o altar transforma. Seja o ano que esse altar fica marcado por suas lágrimas. Que seja o ano que esse altar fica marcado por tuas mãos. Seja o ano que você marque o altar com a sua presença. Seja o ano que não seja apenas um retiro à cabana, mas seja um encontro com o Pai. E quando você chegar dentro da igreja, não seja gritos Deus, mas seja gritos Pai, eu cheguei, eu estou aqui, Pai, eu vim te adorar, Pai. Sabe por quê? A Bíblia diz: se o que vocês fazem não exceder a dos ímpios, vocês são ruins. Eu fico imaginando no estádio do Corinthians, quando o Corinthians está jogando e está perdendo. Escuta, eu não tenho nada contra corintiano, eu tenho raiva do que eles fazem no estádio de futebol, porque tem muito mais corintiano servo do Corinthians do que crente servo de Deus. Vou repetir: tem muito mais corintiano, tem coragem de comprar uma camiseta de 200, 500 reais de um time e dizer todo poderoso Timão, mas não tem coragem de ofertar 500 reais no altar. Então, se a igreja, querido, quem mora perto de estádio de futebol aqui? Alguém mora? Você já passou perto de um estádio de futebol? Alguém já passou quando está tendo jogo? É silencioso? Alguém já foi numa rave? Numa rave? Levanta a mão quem já foi numa rave. O som é baixinho. As pessoas que estão em volta se incomodam? Se incomodam com o som? A rave dura quantas horas? Lollapalooza dura quantas horas? 3 dias. Quantos dias? Será que eles incomodam? Na sua rua, os caras ficam dando grau com a moto? Te incomoda? Hã? Faz barulho a tua rua? Quantas aqui tiveram barulho na rua aqui? Te incomodou? O vizinho colocou o pancadão lá, te incomodou? Pois é, os filhos das trevas sabem fazer barulho para o inferno. Mas cadê o povo de Deus para fazer barulho para o céu? Pastor, não reclamando do barulho da igreja, pouco me importa, que mude. Parou de ser bobo. Parou. Escuta, a gente é muito passivo, gente. Tá na hora da gente ser reativo. A gente quer manter a boa vizinhança, aí a gente tem que agradar os vizinhos. Mas quando tem pancadão, os vizinhos não saem de casa para reclamar com os motoqueiros. Sabe por quê? Se eles for reclamar com os motoqueiros, o negócio estrala pro lado deles. Pastor, mas vão sair vizinho dos prédios daqui. Realmente tem saído vizinho dos prédios daqui, não para reclamar, mas para congregar aqui. O que para uns é incomodação, para outros é salvação. Vamos começar o ano. Vou fazer que nem um doido do Rony. Aquele dia, que tem hora que a gente quer fazer a política. Aquele dia eu queria sair correndo dando cambota. O Rony falou assim: vou contar até 3, você dá um grito, faça barulho, assobia. O pentecostal fazia isso. É que ele se escandaliza que o pentecostal só faz barulho na língua estranha. Querido, a Bíblia diz que a muralha de Jericó caiu, foi como? Como?
Como que caiu a muralha de Jericó? Como que Gideão venceu a guerra? Foi no silêncio? A Bíblia vai dizer: quando chegar a hora, quebra o cântaro e faz barulho. Quando chegar o dia, dá 7 voltas e faz barulho. Olha pro teu irmão e fala assim: te prepara. Fala pra ele: se você não gosta de barulho, o problema é seu. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Baixinho, 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 ó. Eu sei que tem religioso aqui e tem gente tímida e tem gente que acha que é infantilidade. O problema é seu. Se do teu lado o teu irmão não fizer barulho, você vai fazer assim, ó. Faça que nem eu. Ao invés de você gritar pra cá, você vai fazer assim. Incomoda ele. Fala assim, porque quando você estava torcendo pro Corinthians, você gritava. Bora! Bora! Bora aí, vai! 1, 2, 2,5.
vai cear na alegria. Ele é o primeiro. Jesus está em primeiro lugar. Vai com a tua família agora, cola do lado da tua família. Se não tiver ninguém, cola do lado de alguém. Nós vamos cear junto em família. O negócio está sério aqui. Estou indignado que eu não consegui dar cambota. Vou ter que treinar em casa. Uou! Aleluia! Pode abrir, abre o cálice aí. Se prepara. Deixa eu perguntar aqui. Tem alguém nessa manhã que veio ao convite de alguém, mas está afastado e quer voltar para Jesus? Tem alguém? Ou nunca entregou a vida a Jesus e quer voltar hoje, passear com a gente? Se tiver, levanta a mão aí que eu quero orar com você. Tem alguém? Pra gente fazer festa hoje? Cadê você, filho, filha, que quer voltar para Jesus ou quer entregar a sua vida ao Senhor? Tem alguém hoje? Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, oh. Tem mais alguém? Aproveita agora. Faz esta festa se tornar mais relevante no céu. Tem mais alguém? Pastor William está orando ali. Forte. Tem mais alguém? Aproveita isso. Não sai daqui sem Jesus não. Jesus seja tudo na sua vida. Amém? Eu convido você a pegar teu caderno, mandar imprimir na gráfica alguma coisa. Coloca na tua geladeira. Jesus é minha prioridade. Para este ano, faça uma placa para a tua porta. Jesus é minha prioridade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A oração está séria ali, gente. A oração está séria. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cadê o povo de Deus? Glória a Jesus. Pegou o cálice? Tá com a tua família aí? Bora lá. Apóstola, ore. Graça e paz, queridos. Bom dia. Senhor, que esse ano de novos começos, Senhor, seja marcada, Senhor. Seja marcado pelo ano de transformação, Senhor. Que ao bebermos, Senhor Jesus, desse cálice que representa, Senhor, o teu sangue, haja uma cura de transformação dentro de nós, para vivermos o novo, para priorizarmos, Deus, para priorizarmos o Senhor nas nossas vidas, Pai. Senhor,
O que adianta riquezas? O que adianta valores sem ter a tua presença? É apenas dinheiro. Não que a gente não possa ter, Senhor, mas quando priorizamos o Senhor, as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Nós sempre estamos falando isso aqui, Senhor. Então, Senhor Jesus, que haja essa cura dentro de nós, Pai. E que quando nós comemos assim, Senhor Jesus, este pão, Senhor, que representa o seu corpo, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor. Nos fortalecer, Senhor, para que a gente venha vencer esse ano inteiro, Senhor. Porque o Senhor está trazendo cura, fortalecimento para viver novos começos em nossas vidas e para priorizarmos, Senhor, o Senhor. Então nós te damos graça, Senhor, nesse início de ano, Senhor, no calendário gregoriano. E abençoamos as famílias aqui, Senhor. Que haja uma aliança, uma troca de cálice em honra, priorizando também a sua família, honrando, cuidando. Senhor, traz essa cura para as nossas famílias, Senhor, nesta manhã, Deus, em nome de Jesus. Troque seu cálice, honre a sua esposa, o seu esposo, o seu familiar. Entenda sobre honra, sobre gratidão. Agradeça a Deus pela saúde, queridos. Quantos gostariam de estar aqui, não estão nesse início de ano? E você rompeu e venceu mais um ano. Você está com a sua mãe do seu lado, com seu pai, com a sua família. Então honre. Honre. Troque o cálice em honra. Troque o cálice falando a novos começos para nós. Um tempo de conquista, um tempo de renúncia, mas um tempo de priorizar, principalmente a presença de Deus. Aleluia. Pode cear, querido. Sei. Seja livre para tomar o pão e beber do suco. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Arabaxerebe calabassuri. Ramandarabaxerebe calamassuri andalamas. Senhor, eu já oro pela sobrinha da Juliane, Senhor. O sobrinho Benício tem um mês, Senhor, está internado na UTI com hemorragia no cérebro. Tu és o Deus que nos cura. Espírito Santo de vida e vigor. Tu és o mesmo poder que ressuscitou Jesus, que vivificou a igreja. Visita o Benício, Senhor. Traga cura a ele agora. Toda hemorragia no cérebro estanque. Faça uma cirurgia, Senhor, tampando cada veia, Senhor Jesus, cada lugar que foi afetado. Eu declaro cura, Benício. Eu declaro você uma criança saudável pelo poder do nome de Jesus. Nós como igreja declaramos isso. Tragada foi a morte pela vida. Não vai ter sequela nenhuma. Nós declaramos vida sobre você, Benício. Aonde você está agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, seja um ano abundante sobre tua igreja, de comprometimento, de alinhamento, de vigor, de autoridade, de força, de capacitação, de sabedoria, de despertamento.
Que o teu povo seja revestido de autoridade e poder, Deus, no Senhor, para conquistar sim, mas no Senhor. Que seja um tempo, Deus, onde o Senhor esteja presente em tudo e em todas as coisas na nossa vida. Assim eu abençoo a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe. Vai em paz. Quarta-feira nós temos culto normal e domingo às 18h30 nosso culto da família. Deus abençoe. Feliz ano tudo para você.